Caso Albert Fish, o vampiro do Brooklyn. Imagine a cena: um homem idoso, cabelos grisalhos, olhos gentis e um sorriso que parece trazer tranquilidade. Ele caminha calmamente pelas ruas do Brooklyn nos anos 1920, cumprimentando vizinhos e ajudando crianças a atravessar a rua. Agora, imagine que por trás dessa aparência inofensiva se esconde um dos assassinos mais cruéis e perturbadores da história. Albert Fish, conhecido como o Vampiro do Brooklyn, não apenas tirou vidas, mas chocou o mundo com seus atos de extrema crueldade. Hoje, você vai conhecer os segredos mais sombrios desse homem que personificou o terror no início do século XX. Aviso: essa história não é para os fracos de coração. O início da vida de Albert Fish. Albert Fish nasceu em 19 de maio de 1870, em Washington, D.C., em uma família marcada por uma longa história de doenças mentais. Ele era o mais novo de 4 irmãos, e desde cedo, enfrentou a instabilidade de sua família. Seu pai, Randall Fish, tinha 75 anos quando Albert nasceu e faleceu poucos anos depois, deixando sua mãe, Ellen Fish, em extrema pobreza. Sem condições de cuidar dele, Ellen enviou Albert para um orfanato chamado St. Joe's Orphanage. Foi lá que ele começou a conhecer o verdadeiro horror. No orfanato, Albert não apenas testemunhou, mas também sofreu abusos físicos e psicológicos. Ele era espancado com regularidade, mas o que chocava os outros é que ele parecia gostar disso. Ao longo dos anos, ele passou a associar a dor ao prazer, criando a base para os comportamentos desviantes que viriam a seguir. Na adolescência, Albert começou a exibir sinais preocupantes. Ele desenvolveu um fascínio por atos de automutilação, incluindo espetar agulhas no próprio corpo, um hábito que manteve até sua morte. Ele também lia contos sórdidos e se interessava por práticas sadomasoquistas. Aos 20 anos, mudou-se para Nova York, onde trabalhou como pintor de casas. Na superfície, parecia um homem simples e trabalhador, mas em seu interior, um monstro estava se formando. Albert se casou e teve 6 filhos, mantendo a fachada de um pai de família respeitável. No entanto, seus impulsos obscuros não eram contidos. Ele começou a atacar crianças, geralmente as mais vulneráveis e desprotegidas. Sua habilidade de disfarçar sua verdadeira natureza o tornava ainda mais perigoso. Um retrato do horror. Albert Fish não era apenas um assassino, ele era um verdadeiro predador. Ele usava sua aparência frágil e seu comportamento afável para atrair suas vítimas. Crianças inocentes eram seu alvo principal. Ele vagava pelas ruas de Nova York e arredores, procurando oportunidades de cometer seus atos hediondos. Em 1924, Fish cometeu um de seus primeiros crimes documentados: o sequestro e assassinato de Francis McDonald, um menino de 8 anos. Francis foi atraído por Fish, que alegou precisar de ajuda para carregar um pacote. Dias depois, o corpo de Francis foi encontrado em uma floresta, com sinais de estrangulamento e violência extrema. A brutalidade do crime deixou a comunidade em choque. Mas o caso que definiu Albert Fish como um dos mais cruéis assassinos da história foi o de Grace Budd. Em 1928, Fish respondeu a um anúncio de emprego publicado pelo irmão de Grace, Edward Budd. Ele foi até a casa da família Budd fingindo ser um fazendeiro interessado em contratar Edward. Durante a visita, ele conheceu Grace, uma menina de 10 anos, e imediatamente formulou seu plano. Fish convenceu os pais de Grace a deixá-la acompanhá-lo a uma suposta festa de aniversário. Os pais,
vendo Fish como um homem gentil e confiável, permitiram que ela fosse. Essa foi a última vez que Grace foi vista com vida. Anos depois, Fish enviou uma carta à família Budi, descrevendo com detalhes horríveis o que ele fez com a menina. Ele relatou como a levou para uma casa abandonada, torturou-a e, por fim, a matou. A carta era tão perturbadora que até mesmo os investigadores mais experientes ficaram horrorizados. Fish também confessou ter sequestrado e assassinado outras crianças, muitas vezes consumindo partes de seus corpos. Ele acreditava que estava cumprindo uma missão divina e que os sacrifícios eram necessários. Em sua mente distorcida, ele estava purificando as almas das crianças. O terror que Albert Fish espalhou não estava apenas nos atos que cometeu, mas também no impacto que deixou nas famílias e comunidades. Cada crime parecia mais brutal que o anterior, e sua habilidade de manipular pessoas fazia dele um monstro quase inalcançável até sua captura. A prisão e o julgamento. Em novembro de 1934, Albert Fish foi preso em sua casa. Durante o interrogatório, ele confessou não apenas o assassinato de Grace Budi, mas também de várias outras crianças. Ele detalhou seus atos com uma calma perturbadora, chocando os investigadores e o público. Fish foi diagnosticado com várias condições psicológicas, incluindo sadomasoquismo extremo e esquizofrenia paranoide. No entanto, o tribunal não considerou essas condições suficientes para livrá-lo da pena de morte. Em 16 de janeiro de 1936, Albert Fish foi executado na cadeira elétrica na prisão de Sing Sing. Suas últimas palavras foram tão enigmáticas quanto sua vida. Eu mesmo não sei por que estou aqui. O impacto do caso. O caso de Albert Fish continua sendo estudado até hoje como um dos mais perturbadores da história criminal. Ele não apenas cometeu atos hediondos, mas também forçou a sociedade a enfrentar questões complexas sobre saúde mental, segurança infantil e os limites da maldade humana. O Vampiro do Brooklyn permanece como um dos nomes mais sombrios dos anais do crime. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Esse foi mais um episódio do Crimes Diário. Se você gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando histórias como essa, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho.